Vocês já assistiram Orgulho e Preconceito e viram que algumas cenas não estão presentes no livro? Pois é, algumas das cenas mais amadas do filme de Orgulho e Preconceito de 2005 não estão presentes no livro ou foram adaptadas apenas para o filme. Ah, e não se esquece de comentar aqui qual dessas cenas é a sua preferida e de se inscrever no canal para a gente bater 100 seguidores. E vamos começar com a primeira cena, que é uma das mais famosas e mais comentadas até hoje, que é a cena do Darcy caminhando na neblina em direção a Elizabeth. Aquela cena totalmente famosa, impactante, que a gente vê no filme de 2005, que o Darcy vem com aquela blusa aberta aqui, assim, em direção a Elizabeth, no meio daquela neblina que não dá pra ver nada. Vocês sabiam que aquela cena, elas não existe nos livros? E assim, gente, a cenografia é linda, a paisagem é linda. Eles escolheram um momento muito bonito, né? Que é o nascer do sol ali, com aquela neblina toda e ele aparecendo e ela lá esperando, caminhando no campo. É muito bom. E essa cena, ela não existe no livro. Ela foi produzida especialmente para dar mais emoção no cinema. Na obra original, no livro, eles conversam ali em um passeio, mas sem neblina, sem todo aquele romance exagerado, ele aparecendo de camisa aberta, vindo em direção a ela, no meio da neblina, no iniciozinho ali da manhã. O diretor, ele queria representar o Darcy literalmente caminhando até o amor da sua vida. O que funcionou muito bem pro filme, né, gente? É uma das cenas mais icônicas e mais marcantes até hoje. E vamos pra segunda, que é impossível não falar dela, que é a cena da mão, em que o Darcy ajuda a Elizabeth a subir na carruagem e depois parece que ele leva uma eletrocutada e coisa, a mão assim. Vocês sabiam que aquela parte do filme, ela não estava nem no livro e nem no roteiro? O ator Matthew Macfadyen, o nosso queridíssimo Darcy, ele improvisou isso e o diretor viu, gostou e resolveu manter ali no filme. E ainda bem que manteve, porque criou uma das cenas de romance mais marcadas de todo o tempo. A cena da mãozinha, gente, ela é falada por todo mundo que é fã, tanto da Jane Austen, quanto de filmes de romance, quanto em livros de romance, ainda é citado aquela cena. E pensar que foi um improviso que deu super certo deixa ela ainda mais impactante, né? Agora vamos falar de uma das minhas queridinhas, que é a famosa cena da declaração na chuva. Na minha opinião, tudo naquela cena ficou impecável. A chuva trouxe totalmente aquela cena dramática que a gente gosta de ver, e como os dois estão abrindo ali os sentimentos um pro outro, fica tudo mais emocionante. Ela é muito lembrada até hoje, né? Eu costumo brincar que ou é uma declaração ou uma humilhação misteriosa, porque ali o Darcy joga tudo na cara da Elizabeth, né? Que ela não nasceu em uma condição social agradável e tudo mais. E a Elizabeth também joga muita coisa na cara do Darcy que ele realmente merecia escutar, menos as coisas do Wickham, que o Wickham mereceu tudo que foi feito com ele e ainda mereceu pouco, viu, gente? Porque não aconteceu nada com ele. Mas esse não é o foco desse vídeo, a gente tá falando somente da cena, né? Vamos deixar o Wickham pro próximo vídeo. E aquela cena, ela causou muito o que falar, porque é uma das cenas mais marcantes e mais lembradas até hoje do filme, mas vocês sabiam que no livro ela não acontece debaixo de uma tempestade, não tem roupa encharcada, não tem chuva. Tudo aquilo foi criado para dar mais peso dramático na cena e funcionou super bem. A cena da primeira declaração, ela existe sim no livro, mas ela é bem diferente do que a gente viu. No livro, a cena da chuva, ela é representada pela parte que o Darcy ele entra na casa dos Collins de manhã, não tem ninguém em casa, e ele pede a Elizabeth, confessa o seu amor pela Elizabeth ali, e ela recusa e tem toda a discussão acalorada sem a cena do quase beijo. Então, se a gente for ver bem, ela é bem diferente, porque no filme ela fica muito mais dramática e, na minha opinião pessoal, muito melhor, gente, porque eu acho aquela cena icônica, é uma das minhas preferidas até hoje. A próxima cena, ela acontece ali mais ou menos junto com a cena da chuva, é na cena da chuva, que é a cena do quase beijo da Elizabeth e do Darcy, após eles acabar tendo aquela discussão calorosa que a gente viu, né? Que os dois realmente se exaltaram ali, jogaram as verdades tudo no ventilador. Naquela cena, o Darcy, ele se aproxima bem pertinho da Elizabeth, assim, aí os dois ficam se olhando, uma cena de quase beijo ali,
Mas o beijo não chega de fato a acontecer, ele pede desculpa por ter tomado o tempo dela e casca o pé. Mas o curioso é que essa cena ela também foi criada especialmente para o filme. Ela não existe nos livros. No livro tem um foco ali mais intenso no diálogo que eles têm ali. É um diálogo bem intenso, mas não tem essa aproximação toda. No filme, o diretor quis mostrar que além de todo o preconceito e todo o orgulho, ainda tinha uma atração entre os dois. Já no livro, a Jane Austen, ela respeita bastante o espaço pessoal entre os dois ali. Comparando naquela época em que não podia ter tanto contato, tanta proximidade, ela deixa os dois discutindo de uma maneira um pouco distante, não chega a ter nenhum quase beijo ali. Depois de falar da cena famosa, que é o Darcy vindo na neblina, a gente também tem a cena da segunda declaração e pedido de casamento que acontece ali no nascer do sol, uma coisa incrível. Mas no filme tem toda aquela luz dourada envolvendo a neblina. Quando ele chega bem pertinho ali da Elizabeth depois da declaração, que a Elizabeth dá um beijinho na mão dele e fala que a mão dele tá gelada, a luz parece atravessar os dois e fica tudo dourado assim. Ai, gente, aquela cena é maravilhosa. Porém, no livro, essa conversa ela acontece de maneira muito mais simples do que foi ali. O diretor que criou toda aquela experiência mágica da declaração de amor no amanhecer, que ficou impecável pra gente, mas no livro acontece, mas de uma forma muito mais simples. No livro, a conversa ela acontece, mas acontece durante um passeio ali, logo após o Darcy resolver toda aquela situação envolvendo a Lydia e o Wickham. É muito lindo também no livro, eu adoro essa cena, mas eu confesso que no filme ficou muito emocionante. Uma cena que também foi adaptada é a cena que a Elizabeth vai visitar Pemberley, que é a propriedade do Darcy. Ela caminha no meio daquele monte de estátua e para em frente à estátua do Darcy, e aí seus tios perguntam se o Darcy era realmente parecido, né, com aquela estátua. A empregada pergunta se ela conhece o Darcy, se ela acha ele bonito, e ela fala que acha ele muito bonito. Essa cena, ela é diferente nos livros. A Elizabeth, ela realmente vai a Pemberley, mas de um jeito diferente, não tem essa estátua gigante, nem o passeio ali pelas estátuas. E eu amo aquela cena porque ela foi criada pra gente ver que a Elizabeth começa a ter uma mudança de sentimentos pelo Darcy, ela começa a enxergar ele de outra forma a partir daquele momento. E eu amo aquela cena também, gente, principalmente depois que ela vai, né, ela escuta o barulho da Georgiana tocando e vai até lá e vê o irmão abraçando ela. Aí ela sai correndo e os dois têm aquela conversa super, tipo, muito constrangida, super tímidos. Eu acho muito fofinho os dois. E confesso também que uma das minhas cenas preferidas, a minha preferida, se não for, é a cena em que o Darcy dá um sorrisinho quando ele apresenta, né, a Georgiana pra Elizabeth. E ele abre aquele sorrisinho. Ai, gente, sério, que cena incrível. Eu queria muito ter visto mais daquilo. Aquela cena, pra mim, ela tem tipo 2 horas, porque eu fico voltando ela. Eu assisto, volto. Então ela acaba se transformando em 2 horas de cena, a mesma cena. Parece que eu vejo ela no repeat toda vez que eu assisto o filme. E a próxima cena, que também é uma das minhas preferidas, vocês devem ter ouvido eu falar isso em todas as cenas, porque eu amo aquele filme inteiro, mas é a famosa cena excluída de algumas versões do filme. Se você viu a versão lançada pelos Estados Unidos, né, a versão americana, provavelmente você viu que é aquela cena em que eles estão ali à luz do luar, e aí, lá em Pemberley, e o Darcy começa a chamar a Elizabeth de Miss Darcy, Mrs. Darcy, e depois dá um beijinho nela. Gente, é super fofa essa cena. Quem não viu, corre pra ver, porque é maravilhosa. Ela já tá muito disponível aí na internet, rola pra todo lado. Mas teve um tempo, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu vi o filme que não tinha essa versão, né? A cena excluída, e depois eu procurei e eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu surtei. Então se vocês ainda não viram, vale super a pena ver. Eu sempre assisto, gente, direto. Uma cena que não aparece no livro, ela aparece em algumas versões do filme, não é todas também. Mas algumas pessoas amam, outras nem tanto, porque dizem que perde a elegância. Eu amo totalmente, eu acho que é a migalha que a gente queria, né, do relacionamento dos dois. Mas comenta aqui, o que vocês acham daquela cena? Vocês gostaram?
E agora eu quero saber de vocês, qual a sua cena preferida dessas que eu citei, de Orgulho e Preconceito? Vocês sabiam que elas não estavam presentes no livro ou que foram adaptadas apenas para o filme? Deixe seu comentário aqui. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e me ajudar a chegar nos 100 inscritos. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!